Eu não tenho dúvida que vocês ouviram sobre a seguinte notícia: possibilidade de tributação dos dividendos recebidos pela pessoa física e também o fim do pagamento dos juros sobre capital próprio. O que isso pode impactar nos seus investimentos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, e se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos falando sobre a estratégia de longo prazo, como montar carteiras previdenciárias, como investir com foco na geração de renda passiva. Então se inscreva também, já deixa o seu like que ajuda bastante. Vamos aqui de forma bem rápida, direto ao ponto, falar de dois tópicos importantes na reforma tributária. A reforma tributária está ainda em tramitação no Congresso Nacional. A parte destinada ao consumo já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, e agora temos a segunda parte da reforma tributária, que é destinada a falar aí sobre imposto de renda, também sobre a incidência de IR nos investimentos e o que isso pode trazer aí de impacto para o investidor pessoa física, aquele investidor que tem o escopo, tem o objetivo de investir para o longo prazo. São dois pontos essenciais. O primeiro deles aqui é falar sobre a possibilidade de acabar os juros sobre capital próprio, os famosos JCP. Antes de tudo, quero deixar um vídeo aqui disponível explicando o que é o JCP. Lá eu explico, olhando para um DRE, um demonstrativo de resultado de uma empresa, explico como funciona e qual é a sua diferença para os dividendos. É muito importante você saber essa distinção. O juro sobre capital próprio, ele traz algumas vantagens para as empresas. Algumas empresas se utilizam desse instrumento para quê? Para remunerar o seu acionista. Então o juros sobre capital próprio serve para remuneração do acionista e também serve para pagar menos imposto de renda. Como assim, Alexandre? As empresas, elas têm ali a sua obrigação tributária, então ela tem que fazer ali o pagamento de imposto de renda sobre o seu lucro. O que acontece com o juros sobre capital próprio? Ele aparece antes desse lucro, então ele sai do lucro. Quando ele não entra na base aqui do lucro, tem um lucro menor, então logo a empresa ela paga menos imposto de renda e ainda mais, ela já consegue remunerar o seu acionista. É claro que acontece do acionista lá na frente, ao receber esses proventos, ter que fazer o pagamento da alíquota de 15%. É assim que funciona. E acabando o juros sobre capital próprio, isso vai impactar as empresas? Na minha visão, sim, com certeza. Algumas delas se utilizam para pagar menos impostos, como eu falei aqui, e aumentam os seus resultados. Logo, essas empresas terão sim uma diminuição nos seus resultados se nada ser alterado. Somente tirar a possibilidade de pagar o juros sobre capital próprio, elas serão sim prejudicadas se não houver nenhuma forma de compensação. Por exemplo, diminuir uma alíquota de IR sobre a sua base, pagar uma alíquota de incidência menor. Mas sabemos como funciona o Brasil aqui, nem tudo é perfeito, temos que conviver com o que é possível, né? Não aquilo que é o ideal. E os bancos, eles se utilizam basicamente dessa estratégia, desse instrumento de fazer a remuneração pelo JCP. Outras empresas também têm o costume e acabam se utilizando desse instrumento para ter benefícios. Caso ocorra a supressão do JCP, isso sim trará algumas consequências, como eu disse, se não houver nenhuma forma de tributação. É claro, vamos aguardar como vai passar essa proposta, que tipo de mudança que vai ter. É muito importante não tomar atitudes precipitadas. O investidor de longo prazo, ele tem que focar no seu processo e não pode reagir a notícias. Agora, vamos falar da possibilidade também de ocorrer a incidência de IR sobre os dividendos. Para conhecimento, desde 1995, a década de 90, existe a isenção de IR sobre os dividendos no Brasil. No entanto, na maior parte dos países pelo mundo, há incidência sim de pagamento de IR, inclusive
nos Estados Unidos a incidência de 30% de alíquota de IR sobre os dividendos. E é um assunto que é bem antigo, desde o início, lá há 14 anos, quando eu comecei a investir, já se falava na possibilidade de pagar IR sobre os dividendos. Então não é algo novo, é algo que até é esperado pelo mercado. Essa aqui é a minha visão. E fala-se muito que quando paga-se IR sobre os dividendos, ocorre uma bitributação, ou seja, a empresa ela tem a alíquota de IR uma vez, né, esse mesmo capital, e ao distribuir esse lucro por meio de dividendos, ela é tributada novamente. Então ocorre uma bitributação, o que seria totalmente ilegal. No entanto, Brasil é Brasil, vamos aguardar o que vai ocorrer ali na frente. Fala-se de uma base de alíquota de IR de 15% a 20%. Então vamos aguardar, pode sair aí também a alíquota de 15% ou de 20%, ou pode ser que nem passe essa proposta. Então vamos aguardar, o importante é não tomar aí qualquer providência, não alterar o seu portfólio, alterar a sua estratégia diante de notícia. Não reagir ao mercado é mais importante que a notícia, o que vai acontecer à frente, tudo bem? E com a necessidade de pagar imposto de renda sobre os dividendos, como as empresas reagirão? Sabemos que é certo, as empresas terão sim uma consequência na diminuição no pagamento dos proventos. No entanto, há uma capacidade das empresas elas se adequarem a esse ambiente, ou seja, elas podem passar a pagar proventos de forma indireta. E uma das formas de se pagar proventos indiretos é por meio da recompra de ações. Então a empresa vai ao mercado, compra suas próprias ações e ela segura em tesouraria para posteriormente cancelar essas ações. Assim ela diminui as ações em circulação, aumentando a participação de quem já é acionista. Então já temos diversas empresas na B3 que já se utilizam dessa estratégia. Então, com a tributação dos dividendos, é possível que muitas dessas empresas passam a se utilizar desse dispositivo. Inclusive, isso é muito utilizado nos Estados Unidos. As empresas por lá têm essa característica. Então é algo que as empresas vão se adaptar. E outra coisa, até a vigência da lei, com a aprovação da reforma tributária, vai demorar um tempo para iniciar a sua vigência. Ela tem um tempo mínimo, tem que ser de um ano para o outro. Nesse intervalo, as empresas que encaixam para remunerar os seus acionistas e o seu controlador. Lembrando que o controlador, ele também recebe os proventos. Então, recebendo os proventos sem a incidência de IR é interessante, inclusive, para os controladores das empresas. Então o que vai ocorrer? Da aprovação da reforma tributária até a vigência da lei, muitas dessas empresas iniciarão estudos de pagamento antecipados de proventos. Então ela pode pegar o seu caixa e pagar provento. Então muitos bancos, acredito que inclusive a Ambev, que tem um caixa muito grande, ela pode pagar dividendos até aquela data. Para quê? Para não ser tributado nesse dinheiro. E de lá para frente ela vai aí respeitar a norma vigente e se adequar, como eu disse. E para mim, a tributação dos dividendos é algo muito mais complexo do que se fala. Não atinge somente as empresas de capital aberto, atinge também as empresas de capital fechado. Então, inclusive empresas menores. Para distribuir o lucro das empresas entre os acionistas, ocorrerá que terá a incidência de impostos. E como que vai acontecer com essas empresas? Então tem que tomar muito cuidado, é um assunto muito delicado, muito complexo, deve ser muito bem estudado e tomar a melhor posição. O ideal é sempre haver uma compensação. Se ocorrer o fim do juros sobre capital próprio e também a tributação dos dividendos, é muito importante que ocorra uma compensação para as empresas, que diminua a sua alíquota de IR, porque assim as empresas continuam competitivas, conseguem aí introduzir seus produtos e serviços e manter aí os seus resultados e trazer inclusive mais impostos para o país. Então é importante estudar muito esse assunto e nós, como investidores de longo prazo, não devemos, como eu disse, nos precipitar. É manter a cautela, não reagir à notícia, manter o foco no processo de investimento, porque é isso que vai trazer resultado. E aí, você gostou do vídeo? Esclareceu? Deixa aqui nos comentários o que você vai fazer diante da incidência de IR. Será que você vai mudar em alguma coisa a sua estratégia? Eu quero saber. Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!